de 10 leprosos. Vamos ter uma lição que passa por 6 pontos, 6 aspectos que queremos aprender com este acontecimento. Amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, e este ele é Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, a tua fé te salvou. Podem sentar. Amém. Glória a Deus. Eu penso que ao longo do meu ministério e ao longo da minha carreira cristã, a partir ali dos 18 anos que voltei ao Senhor, embora com a minha mãezinha sempre andou na igreja, e eu aos 10 anos tive um verdadeiro encontro com Jesus, depois andei pelos caminhos do pecado, muito novo, com 12, 13 anos saí de casa, e quando voltei a Jesus, eu pude, a partir logo muito jovem, ali logo após o meu batismo, uns 17 anos mais ou menos, comecei a pregar. É engraçado. E eu creio que já devo ter pregado uma dúzia de vezes sobre os leprosos. Não digo este texto, porque eu até acho que este texto poucas vezes preguei, a não ser mencioná-lo. E eu estava preparando para dar a mensagem e disse: Papai, toda a gente já ouviu sobre isto. Toda a gente já pôde ter um contacto com este texto. O que é que eu posso ter de novo através desta palavra? O que é que eu posso trazer que possa transformar a minha vida e a vida dos que me ouvem? Porque se há coisa que me empolga, é sem dúvida dar uma palavra que para mim me toca, me faz reaviver a novidade, não é? Porque não é em vão que a Bíblia diz que a sua palavra é nova a cada... Por isso que a palavra de Deus é sempre atualizada. Vejam que passam céus e terra, mas a sua palavra permanece para sempre. E nós, depois de muitos anos de crentes, temos a tendência de achar que não aprendemos nada. Uma vez tive um jovem que me disse isso: Olha, pastor, eu deixei a igreja porque achei que já não havia mais nada para aprender. Como que se a gente já tivesse aprendido tudo. Mal será o dia que eu pensar que já não tenho nada para aprender, não é? Porque aí estou mesmo burro, não é? Mas que nós possamos entender que a palavra de Deus, ela pode se tornar nova, ela tem uma eficácia real, não é? No contexto do atual, porque ela se renova a cada dia em nossa vida. E um texto que eu já li 1 milhão de vezes, ele um dia tem uma eficácia, tem uma mensagem que nunca tinha percebido. E eu creio que aconteceu algo novo para mim neste texto. A introdução dele, da nossa meditação, é sem dúvida uma introdução de explicação para melhor entendermos, para quem for menos conhecedor. Podemos aprender algumas verdades extraordinárias, mas é preciso entender que a lepra, que hoje é uma doença que não está forte no mundo, embora ainda há países com bastante lepra, mas em Portugal havia no norte, por acaso não investiguei se ainda há o hospital, um centro de apoio aos leprosos, para os ajudar, para uma espécie de lar para eles, porque a lepra continua a ser contagiosa, mas há muito poucos casos de lepra em Portugal, e há bem pouco tempo, não sei se ainda existe, havia uma clínica no norte sobre isto, ou um hospital, não me recordo. A lepra, naquele tempo de Jesus, ela não só não tinha cura, como ela era considerada um flagelo. Era algo assustador. Quem ficasse leproso era como hoje. Hoje já nem o cancro tem o mesmo impacto, porque ele não nos retira coisas que a lepra retirava naquele tempo. A lepra naquele tempo, além de ser comparada ao pecado, e isto nos ensina algumas coisas, ela gerava
completa destruição da família, da vida social. O poder, a lepra fazia com que a pessoa perdesse o poder de viver em sociedade, também não poder estar com a sua própria família, não poder estar um dia a almoçar com eles ou jantar, também não podiam ir mais à sinagoga, um leproso, nem ao templo, dependendo do sítio onde estava a viver. Trabalhar para sustentar a sua família acabou, um leproso não estava mais no mercado de trabalho, perdia a capacidade de se autossustentar, tinha que comer do que lhe davam, havia a colheita, e para poder dar a comida aos leprosos, era algo humilhante, era uma vida ainda pior do que ser escravo ou até estar preso numa prisão. A vida de um leproso naquele tempo era uma coisa horrível e, de modo geral, se associava a castigo divino. E hoje nós entendemos também algumas verdades que nós hoje vamos estudar, porque que aconteceu o que aconteceu. Nós hoje não conseguimos entender a dor de um leproso naquele tempo, pois ainda existem alguns casos, mas poucos. A Bíblia mostra-nos como houve pessoas ao longo da história que foram curadas da lepra. Muitas tiveram intervenção sobrenatural quando estavam leprosos. E isso aconteceu, e vemos quer no Novo Testamento, quer no Velho, aconteceu muitas intervenções divinas sobre a lepra, não é? Então, nós como cristãos precisamos de entender o que é que podemos hoje aprender com esta lição. O que é que isto tem a ver com a nossa vida? E é curioso nós olharmos para este texto e vermos a eficácia do milagre. Este milagre, ele tem lições que podem ir para além daquilo que nos parece normal. A primeira lição que eu aprendo neste texto é o poder da unidade. O poder da unidade, união num clamor. Eles estavam juntos no mesmo propósito. Os leprosos se uniram ao saber que Jesus ia passar e se uniram para pedir o milagre, para pedir a cura. Diz que eram 10 e eles se uniram. E isto me fala de coisas incríveis. Ao ver os 10 leprosos no verso 12, eles pararam de longe, na distância de segurança, porque havia uma distância obrigatória, mas clamavam por misericórdia a Jesus. Os 10 clamaram. Os 10 pediram. Os 10 leprosos, eu creio que choraram, porque eles sabiam que era a oportunidade da vida deles para encontrar cura. Entendem? Porque eles sabiam que quem estava a passar por ali não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que tinha o poder de curar, tinha o poder de libertar as pessoas, tinha o poder de fazer coisas extraordinárias. Existe um princípio estabelecido da unidade da fé e do propósito. Veja, quando um grupo se une em fé, ou até num propósito, coisas grandes podem acontecer. Pense comigo, a união, diz o mundo, faz a... Estes 10 leprosos se uniram em fé, se uniram também num propósito. E isto é o que a igreja deve viver, unida em propósito e em fé. Mas também nós podemos entender em Gênesis 11, 1 a 6, como o povo também estava unido num propósito que era perigoso. Diz o texto que Deus não ficou contente com a postura do povo. Em Gênesis, na confusão das línguas, em que eles quiseram construir a Torre de Babel, diz o texto que eles se uniram em um propósito errado. E esse propósito era construir uma torre da qual representava a insubmissão a Deus. Note que havia uma união em Gênesis 11, que essa união era um propósito de desobediência. Muita gente pensa que a torre nunca chegaria a chegar a Deus, e obviamente que não. Eles não tinham essa noção, não sabiam nada daquilo que se passia, do que nós hoje sabemos, da astrologia, do espaço, das galáxias. Eles não tinham essa noção. Mas a grande situação é a desobediência que eles estavam unidos.
em ir todos para um grande vale, para um grande planície, para fugirem ao propósito de Deus. O propósito de Deus naquele tempo era encher a terra, era multiplicar-se. E também havia uma outra coisa, havia uma só língua, e nessa só língua havia uma capacidade de conseguir o que quisessem. O texto de verso 6 diz que o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, isto é, que começam a fazer. E agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Porquê? Porque eles tinham uma mesma língua. Quando eu olho para os leprosos, eu vejo um mesmo propósito. Eu vejo um mesmo objetivo. Eu vejo um mesmo clamor. E ao haver esse clamor, Jesus respondeu. Pode dizer amém? Porque Deus, quando nos unimos num propósito certo, Deus não fica indiferente. Mas também quando nos unimos num propósito errado, também Deus não fica indiferente. Podemos olhar para as manifestações dos nossos dias e compreender como elas têm força. As manifestações hoje é nada mais do que um propósito único, com o mesmo objetivo. Vocês entendem? E isso se faz conseguir grandes feitos, grandes coisas. Os políticos cedem às grandes manifestações, os políticos têm receio, mas nem sempre a manifestação tem um propósito correto. Muitas vezes não tem, e muitas vezes se usam as manifestações para fazer coisas erradas, como destruir pessoas, como destruir carros, como fazer assaltos, etc. E nós, como igreja, temos que entender que há propósitos certos e há propósitos errados. Olhe, por exemplo, José, os irmãos se uniram no propósito de vender os seus irmãos. José. E José virou escravo. Embora Deus tenha usado esse propósito que eles fizeram errado, Deus o levantou e Deus fez com que algo grandioso acontecesse. Mas a igreja, ela precisa de entender a lição da unidade, a lição de juntos num mesmo propósito, porque assim conseguiremos alcançar milagres sobrenaturais. Os Gedeões, o Gedeão, com os seus 300 homens, ele fez um feito enorme. Ele conseguiu vencer os inimigos porque os 300 faziam tudo igual. Estavam no mesmo propósito, estavam no mesmo objetivo. E quando nos unimos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, o milagre acontece. Amém? A igreja tem que aprender isto, porque isso é algo que fará a diferença na comunidade. Nós hoje estamos a viver um tempo diferenciado, mas quando nós olhamos também para a Igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos como o verso 32 do capítulo 4 revela uma igreja cheia de poder e autoridade, não porque Jesus tinha ressuscitado há dias, não porque só houve o derramamento do Espírito Santo, também não, mas porque diz o texto, era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era próprio seu, mas todas as coisas lhe eram comuns. Havia na igreja um propósito, um objetivo de fé, uma atitude de união para fazer o reino, para espalhar a mensagem do Evangelho. E nós precisamos de entender, estes leprosos estavam unidos no propósito certo. Pode dizer amém? A comunidade, a igreja dos nossos dias, ela precisa de entender a união que ela precisa de estar. Para quê? Para que os milagres, prodígios e maravilhas aconteçam. O diabo conseguiu descobrir uma maneira de enfraquecer a igreja. Foi colocar uns a discordar de tudo. Foi colocar uma igreja muitas vezes discordante, ver numa comunidade 100 ou 200 ou 300 pessoas várias linhas de pensamento em que não há unidade. Uns acreditam em milagres, outros não acreditam, uns assim, outros assado. O diabo descobriu como enfraquecer a igreja. Não foi só dividi-la, como metê-la em discordância entre si. Por isso que a Bíblia diz que um reino não subsiste se não estiver em acordo. Você concorda comigo? A igreja tem que descobrir que o poder dela
não está no dinheiro nem nas coisas lindas que ela possa apresentar. O poder da igreja não está no poder do pastor que prega uma palavra fantástica. Oi, que palavra maravilhosa! O poder da igreja está na união. Está na unidade, está na atitude certa do mesmo propósito, está na atitude de conquistar o lugar onde vive para Jesus. E então o diabo descobriu que há uma maneira gira de destruir e de enfraquecer a igreja, dividindo-a, diminuindo-a, fazendo-a enfraquecer-se, tornando-a mais pobre, mais enfraquecida e, a pior de todas, colocarem uns contra os outros. Sabia? E isto é a estratégia que o diabo conseguiu. Não foi acabar com os que creem, não foi acabar com a fé, mas foi acabar com a unidade do propósito e da fé da igreja. Então, nós como igreja precisamos aprender esta lição. Os leprosos alcançaram o milagre coletivo porque eles estavam no mesmo propósito, na mesma atitude. Se a igreja tiver no mesmo propósito, união, orando por um assunto, clamando por um milagre, buscando um milagre, eu tenho a certeza que a igreja vai conseguir o propósito que busca. Pode dizer amém? Nós que estamos online, precisamos de também concordar com o propósito da igreja. E nós, como igreja, hoje também nasceu uma nova onda de pessoas que são crentes virtuais, em que a sua fé está centrada em pregadores, está centrada em mensagens que vão ouvindo, achando que alimentam a sua fé, sem estar unidos na igreja, sem estar juntos com a igreja. A segunda lição que eu gostava que nós compreendêssemos desta lição é, sem dúvida, a situação a importância de nos fazermos ouvir. Eles estavam leprosos. E eles tinham uma carência. Havia uma impossibilidade de chegar perto de Jesus. Nem todos são leprosos com a atitude de Marcos 1, daquele leproso que se prostrou, chegou à frente, rompeu por todos e prostrou-se diante de Jesus, ainda leproso. Não. Este leproso, ele voltou para Jesus, o leproso samaritano, mas já vinha limpo. Há um que não, clamou, mas chegou perto de Jesus. E são casos diferentes, mas que revelam lições também para podermos extrair. A segunda lição, como eu estava a dizer, é a importância de Jesus nos ouvir. Eles clamaram, eles gritaram. E diz o texto que eles oravam gritando: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. E isto é importante, irmãos. Muita gente quer alcançar o milagre sem clamar, sem pedir, sem buscar Deus com todo o seu coração. Note que eles criaram o mesmo propósito de fé, mas eles tiveram que ter a atitude de clamar. A igreja tem que aprender que é necessário unirmos-nos em fé, clamando a Deus por um propósito, por um milagre, por um objetivo, seja ele qual for. A Bíblia diz que o que concordarem dois na terra será concordado no céu. E nós, como igreja, temos que entender, a igreja precisa ter propósitos. Já orámos por muitas famílias que foram curadas, já orámos por muitos assuntos que Deus resolveu, porque a igreja se uniu para isso. A igreja precisa de ser o lugar de unidade no clamor. Amém? Orar por alguma necessidade, orar por algum problema, orar, irmão, ouça com atenção. Naturalmente que eu não quero dizer que só as nossas orações coletivas há que têm poder, não é isso. A tua oração individual, da mesma forma, tem poder e encontramos resposta da mesma maneira. Ana, a mulher de Elcana, orou por um filho e Deus deu-lhe um filho. Em cada texto da Bíblia vemos, em cada lugar da nossa Bíblia, nós encontramos pessoas que encontraram resposta. Eu próprio já tive respostas individuais. Mas se há uma coisa que eu hoje quero salientar, é a importância de uma igreja unida, uma igreja em propósito igual. Porque quando a igreja não está no mesmo propósito, o milagre não acontece. E se a igreja clama junta por um propósito,
por um objetivo, por um milagre. Deixe-me dizer-lhe, a igreja pode se parecer a mais linda, mas tudo não passa de mensagens, de bons cultos, de boas coisas, mas nós precisamos mais do que um culto bonito, mais do que música bonita e bem cantada. Nós precisamos da ação do Espírito Santo na igreja. Nós precisamos do poder de Deus efetivo na igreja, não só para levar pessoas a convencerem-se de que este é o melhor caminho, mas para levar pessoas a um novo nascimento, porque um convencido não é propriamente um convertido, e nós precisamos que as pessoas mudem de vida, mudem de atitude, nasçam de novo para uma vida com Cristo. A igreja precisa de entender que nós temos que clamar, orar a Deus pelo milagre. O milagre acontece quando eu clamo. O salmista entendeu isto e disse: eu clamo, eu invoquei a Deus porque Deus me quer ouvir. Deus quer ouvir-te. Não só uma igreja unida em oração no mesmo propósito, mas Deus também quer te ouvir no teu lugar secreto. Quantas vezes irmãos querem só por si fazer aquelas reuniõezinhas de oração juntos? Parece que aqueles grupinhos, não é? Irmãos, a igreja não é de grupinhos. A igreja é um conjunto de pessoas unidas no mesmo propósito. Hoje está na moda, cada um faz o seu grupinho do WhatsApp, cada um faz as suas coisas e começam lá a dizer coisinhas, e a meter vídeos, e a meter coisinhas que vão diluindo a força da unidade. Vão gerando crítica à própria comunidade. Vão gerando a perda de força do todo. E por isso que hoje, irmãos, cada vez mais nós vemos pessoas a fazer grupos e grupinhos para destruir a força da igreja. Porque se há uma coisa que o diabo descobriu, a igreja fraca, enfraquecida, seja quer economicamente, quer em termos de multidão, quer em termos de sustentabilidade de si própria, ela é uma igreja volátil. E o diabo descobriu isso. O diabo conseguiu isso. Mas não é só aqui em Orem ou em Portugal. É mundial. O fenómeno é mundial. O enfraquecimento todo. Porque se tivéssemos hoje a igreja evangélica, se fosse uma só igreja a nível mundial, meus irmãos, num propósito certo, eu acredito que o mundo estaria evangelizado de uma forma sobrenatural. Mas quando começamos a falar mal uns dos outros, Deus não pode agir. Quando começamos a enfraquecer a tua casa, se tu começares a falar mal da tua mulher e dos teus filhos, a tua casa vai enfraquecer. Se você está cá, é mentira? Então, que nós precisamos entender o fenómeno de igreja. E o que eu entendo nesta comunidade de 10 leprosos, dá a ideia que era um grupo que vivia lá naqueles lugares próprios dos leprosos, mas que ao saber que Jesus, eles disseram que amigos, nós só temos uma esperança de vida, é Jesus ouvir-nos. Vamos fazer-nos ouvir. E eles foram. E na distância de lei, eles clamaram: Jesus, somos leprosos, tem misericórdia de nós. Eu quero dizer, irmãos, se a igreja se levantar neste propósito de clamar a Jesus, oh irmão, pode dizer que esta casa é demasiado pequena para conter a multidão. É demasiado pequena porque a cidade se converterá ao Senhor. Muitos não quererão, eu sei, mas os milagres, prodígios e maravilhas irão acontecer. Há tanta gente que quer milagres, mas eu quero dizer, para o milagre acontecer, é importante a igreja estar unida em fé. Amém? Na mesma atitude e no mesmo propósito. Não existe, quero dizer, um exemplo bíblico que Deus não tenha solucionado alguém que venha a Ele clamar. A terceira lição, a primeira, como sabem, foi sem dúvida o propósito da união. Amém? Quando um grupo se une num propósito certo. A segunda é saber a importância de Jesus ouvir o nosso clamor. Mas a terceira lição é entender que para o milagre acontecer, também temos que obedecer a Ele. Amém? Temos que ser obedientes. Há muita gente que quer viver um cristianismo de desobediência.
Há muita gente que quer um cristianismo domingueiro. Eu ao domingo sou santo, durante a semana sou o que eu quero ser. Não, eu não irei ser durante a semana o que a minha carne quer. Porque a minha carne quer coisas que o Espírito Santo não quer. Os meus desejos são piores do que aqueles que a minha boca fala. Você compreende o que eu estou a falar? Mas quando nós entendemos, Jesus disse a eles, ordenou-lhes para que se mostrassem aos sacerdotes. E diz que eles, eu não imagino a alegria que foi quando eles ouviram Jesus dizer, vão se mostrar ao sacerdote. O verso 14 diz que levantou a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia. E eles vendo, disse-lhe, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Há uma necessidade, irmãos, da igreja ser uma igreja obediente, uma igreja submissa à autoridade espiritual, uma igreja que entende que a palavra de Deus é a base da sua fé. Amém? A base da tua fé não são as circunstâncias. A base da tua fé não são os milagres. A base da tua fé não é o teu sucesso económico. A base da tua fé não é uma família boa e bonita. A base da tua fé é a palavra de Deus. Amém? E a obediência a ela não é mais nada. A base da tua fé não é pregares no altar ou cantar. A base da tua fé é obedecer à palavra de Deus. Amém? E Deus diz que a igreja precisa de ser unida. A igreja precisa estar no mesmo propósito. A igreja precisa de viver uma fé coletiva. Amém? Obviamente que quem não quer não poderá ter espaço para destruir quem quer. Há sempre pessoas que não querem. Entre Jesus, os 12, havia um bandido, um ladrão, diz o texto sagrado, que era ladrão desde o início. E Jesus deixou estar. A sua influência, em alguns momentos, fez coisa errada. Uma vez, quando uma mulher ofereceu um vaso de alabastro, ela chorando, derramando sobre os pés, diz que ele começou a incentivar, porque ele era o tesoureiro. E ele começou a dizer, este dinheiro podia-se dar aos pobres, criando desunião. E Jesus, entendendo, disse, os pobres sempre os teve, sempre os tereis, mas a mim não. E esta mulher antecipou-se para fazer algo que representa uma adoração extraordinária. Ela ofereceu o que de melhor ela tinha. Ela honrou-me com o melhor que ela tinha. Eu quero te dizer, meu amado, enquanto não aprendermos que a igreja... Porque igreja não é uma instituição qualquer. A igreja é a instituição pela qual Jesus morreu e deu a vida por nós. A igreja é o lugar onde Deus quer ser honrado. A igreja, que é o grupo de cristãos unidos na mesma atitude, no mesmo lugar, para buscar a Deus, para honrar a Deus, para desafiar muita coisa que está errada para ser colocada certa. A igreja, irmãos, não é um lugar de fazer política, não é um lugar de fazer negócio, embora possa acontecer. A igreja é o lugar de honrar Deus acima de todas as coisas. A igreja é o lugar de buscar ao Senhor, amém? Os louvores é para Ele, a música é para Ele, a dança é para Ele, a oferta é para Ele, tudo é para Ele, amém? E só uma igreja unida pode conquistar um conselho para Ele. Não há outra forma de conquistarmos um conselho para Ele se não formos unidos no propósito. O milagre que aconteceu, ele aconteceu porque eles obedeceram. Amém? Eles obedeceram. E não, irmão, como é que tu queres milagres se tu não obedeces? Não obedeces à palavra, não obedeces a nada do que Deus diz. Não és capaz de fazer um sacrifício, de te levantares porque chove. Ai, hoje está frio, não vou à igreja. Hoje está calor, não vou à igreja. Também tenho direito, eu vou para a praia. Ai, irmão, como é que tu queres? Se te basta ser o chamado religioso, não é? Porque ser religioso até é bom. Mas há o religioso que não é bom. Ser só aquela pessoa que vem quando te apetece, faz só o que te apetece. Olha, tenho uma má notícia. Nem Jesus fez o que lhe apeteceu. Nem Jesus. Nem Jesus.
Nem Jesus. Diz para quem está ao teu lado. Ganha vergonha na cara. Diga para mim que eu também preciso de ouvir. Nem Jesus fez só o que lhe apeteceu. Alguns dizem, hoje não me apetece. Este mês também não me apetece fazer aquilo. Este ano não me apetece. Nem Jesus apeteceu certas coisas. Ele teve que clamar ao Pai. Ele era homem, 100% humano. E como humano, ele precisou de obedecer em tudo para o qual foi preparado. Diz a Bíblia que correram, foram ter com os sacerdotes e foi algo maravilhoso. Eu não posso imaginar o gozo, a alegria de já não ter uma orelha, já não ter o nariz, já ter perdido um dedo do pé e a correr para o sacerdote e de repente vejo que estou limpo. Eu não imagino a alegria destes homens. Não sei se lhe foi devolvido o dedo, o nariz, a orelha. Não sei, nem sempre Deus faz isso. Às vezes ficam lá as marcas. Permita-me dizer-lhe algo que é importante nesta meditação. O pecado e aqueles que gostam de viver a pecar também gostam de arranjar grupos para si. Tal como os leprosos naquele tempo tinham que estar separados, também hoje vive comunidades e comunidades a fazer tudo errado, com propósitos errados, fazendo coisas em nome do Senhor, fazendo errado. Mas há uma coisa que esta lição hoje nos vai trazer. Muitos querem receber o milagre, mas não querem obedecer ao dono dos milagres. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os que ouvem a minha palavra e a praticam. Irmãos, não são bem-aventurados os que recebem o milagre, mas os que ouvem a palavra e praticam a palavra. Não são bem-aventurados os que conhecem e ensinam a palavra, mas aqueles que vivem a palavra. Amém? Viver a palavra é uma coisa, saber da palavra, ensinar a palavra, ser mestre na palavra é outra. Eu não sei quantos de vocês já viram o Deixados para Trás. Alguém aqui já viu? Embora eu tenha pena que acabasse a série, ouvi dizer que tinha saído o terceiro episódio, ou o terceiro, não é? Acho que, ou o quarto, já nem me lembro. Mas há uma coisa que eu choro sempre, e já disse isto 1 milhão de vezes aqui, quando o pastor chega à igreja e vê a igreja vazia. Ele se prostra numa dor profunda, porque viu que o arrebatamento que ele pregava, mas não acreditava. Mas ele era um grande pregador, porque ele conseguiu levar a igreja para Jesus. Ele não foi. E quando ele clama, alguém lhe toca no ombro. Mas há uma transformação naquele homem. E ele diz, falar é uma coisa, crer é outra. Quantos de nós crê de facto na palavra de Deus? De tal maneira que não está condicionado a obedecer-lhe, venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Quantos de nós, no momento mais crítico da sua vida, no momento mais difícil, continua a obedecer à palavra do Senhor? A nossa desobediência, a nossa atitude de indiferença à vontade de Deus, revela muitas vezes que a nossa fé é frágil. Queridos, Pedro andou sobre as águas, mas quando sentiu o vento, diz o texto, o vento já existia quando estava no barco. Mas quando ele pôs os pés na água, ele começou a andar sobre as águas. Mas quando se apercebeu bem que estava longe do barco e ainda estava longe de Jesus, ao sentir o vento, começou a afundar. Irmãos, nós precisamos de corrigir um bocadinho algumas coisas no nosso coração. Precisamos de rever em circunstância A, B ou C. Como é que eu vou reagir? Eu já fiz esse exercício. E esse exercício já me fez chorar. Porque muitas vezes, se nós imaginarmos o pior quadro, para uns o pior quadro é a perda financeira.
Para outros, o pior quadro era a perda de familiares, ou filhos, ou mulher. Para outros, o pior quadro é a doença, é uma catástrofe. Estão a perceber? Perante o pior quadro da tua vida, como é que fica a tua obediência a Jesus? A Bíblia diz que nós temos poder, se tivermos fé, como um grão de mostarda, de mover os montes de um lado para o outro. Amados, eu queria que nós nesta manhã entendêssemos o poder que aconteceu nesta intervenção de Jesus nestes 10 leprosos. É uma lição extraordinária para a nossa vida. A quarta lição para hoje é a importância de nos apresentarmos a Jesus quando estamos limpos. Eu acho isto extraordinário. O verso 15 e 16 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, ele devia estar a caminhar e a gritar: eu estou limpo, Jesus curou-me. Mas diz o texto que caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, humilhando-se e dando-lhe graças. Eu acho extraordinário isto. Jesus disse uma coisa extraordinária: a quem deves te mostrar primeiro quando estás limpo? A quem te deves apresentar depois do milagre? Qual é a pessoa? Qual é o lugar da tua conquista? Eu acho que os outros 9 correram para o sacerdote, como Jesus mandou. Mandou ou não mandou? Mas este não teve a mesma atitude. Este caminhou para o sacerdote, mas quando viu que estava curado, ele pensou: não vou ao sacerdote antes de me apresentar diante de Jesus. E ele foi a Jesus. Há uma coisa que eu queria que nós aprendesse nesta manhã. Ele, vendo que estava limpo, o primeiro lugar que ele sentiu que deveria ir era aos pés de Jesus. O que fazes quando Jesus te responde? Declara que caiu a seus pés e se prostrou. Submissão e adoração. As tuas conquistas, aonde é que tu ficas grato? É com uma garrafa de vinho ou de champanhe? As tuas conquistas, as tuas vitórias, aquelas que tu clamaste e Deus te deu, o que é que tu fazes em primeiro lugar com elas? O teu carro quando tu compras, a casa que tu compras, o que é que tu fazes? Qual é a conquista? O que é que gera no teu coração de gratidão para com Deus? A cura do teu corpo, aquela doença que não tinha cura e que Jesus curou, o que fizeste com ela? Será que o primeiro lugar que tu vais é fazer um almoço e convidar os amigos? Ou o primeiro lugar é ir aos pés de Jesus em gratidão e adoração, dizendo: papai, obrigado? Foi o que este samaritano fez. Este estrangeiro. Se há coisa que eu aprendo aqui é que Jesus não se importa a tua nacionalidade, Jesus não se importa qual é a tua doença, Jesus não se importa da tua genealogia, o que Jesus se importa é da tua atitude. É da resposta que tu tens perante as tuas situações. Então, meus queridos, eu queria que nós como igreja, como grupo, como pessoa, nós possamos entender que precisamos de apresentar nossas conquistas diante de Jesus. A primeiro lugar que o leproso foi a Jesus. Note que Jesus questionou: onde estão os outros 9? Não eram 10? Parece que os outros 9 eram judeus. Um estrangeiro veio agradecer. Sabe porquê é que ele veio agradecer? Porque ele se achava indigno de receber o milagre. Achava que não tinha direito, como a mulher de Sirofenícia também se achava que parecia, de acordo com a conversa de Jesus com ela, parecia que ela não tinha direito. Mas ela disse: também os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Isto é, eu basto uma migalhinha tua. Jesus viu uma fé tão incrível nessa mulher. E Jesus olhou para este homem, não tem a ver já só com fé, tem a ver com gratidão.
tem a ver com submissão, tem a ver com adoração, tem a ver com o prestar contas, tem a ver com honra, tem a ver com amor, tem a ver com a atitude de quem é Jesus, porque esta atitude dele não foi, ele não estava diante de um homem qualquer, porque ele se submeteu, ele se prostrou e se ajoelhou como ele sendo Deus. Vocês entendem? Queridos, nós temos que ter em atenção como nós podemos agir perante uma série de circunstâncias de bênção que Deus dá à nossa vida. A quinta lição é que reparou que só este estrangeiro veio a Jesus. O milagre está ao alcance de todos, não pertencia a uma classe social. Então nós, igreja, não podemos querer ter na igreja aqueles que nos convêm. Não podemos querer trazer para a igreja os que nos dão status social. Podemos trazer esses, mas também temos que pensar nos outros. Porque Deus não faz a exceção de pessoas. E Jesus, ele referiu isso para nos ensinar que a adoração verdadeira não tem que vir de uma elite, pode vir de qualquer pessoa. Amém? E ele nos ensinou isso várias vezes. A própria mulher samaritana, aquela mulher que teve vários maridos, é o exemplo crasso disso mesmo, em que realmente Jesus não faz a exceção de pessoas. Irmãos, a igreja não pode querer ser elite. Nós somos elite, sim, porque somos filhos de Deus. Mas todos têm o direito a ser como nós. Não somos nós que decidimos quem é quem. É Ele que decide e é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que restaura. Não nos cabe a nós definir quem merece ser salvo ou quem não merece. A última lição para terminarmos é a lição da fé. Diz Jesus, a tua fé te salvou. Embora este leproso estivesse perante uma fé coletiva, mas creio que a salvação deste leproso é completa e diferenciada. Cura e salvação eterna. Note que a cura foi efetiva para ele e para os outros 9, mas a salvação, a transformação de vida, penso que esta foi diferente. Porque Jesus disse, a tua fé te salvou. Eles, os outros, também foram curados. Mas Jesus não falou o mesmo dos outros. Muitos recebem resposta aos seus pedidos, mas não caminham no sentido da salvação plena. A cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito. Vida plena em Cristo é mais do que ter uma resposta. Vida plena em Cristo é ser completo em Cristo. É uma felicidade que não está condicionada às circunstâncias que a vida nos oferece. Há bocado eu estava no café, fui tomar o meu pequeno almoço no café, hoje pequei, não tomei o pequeno almoço na igreja, não é? Então eu estava no café e está uma senhora que eu sempre brinco, e ela hoje estava muito bem disposta. E eu disse, você hoje está muito feliz. E ela disse-me, hoje estou bem disposta realmente. Mas eu disse, mas olha que ser feliz é mais do que de vez em quando estarmos bem dispostos. Ser feliz não está condicionado às circunstâncias. Como é que é? É verdade. Há uma felicidade que vai para além das circunstâncias. E essa felicidade é o fruto do Espírito em nós, que é gozo. Amém? É aquele fruto completo por 9 características que abundam no coração do homem, da mulher que nasceu de novo. E eu quero dizer, meu querido, que nós precisamos de ter uma fé plena. Não é só fé para ser curado. Não é só fé para oferecer ao Senhor a nossa oferta. É uma fé que nos leva a viver uma vida inteira de fidelidade, de amor, de compromisso, de lutar por perdoar quem nos ofende. É uma fé plena. E este homem, Jesus disse, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Ele não teve só fé para ser curado. Há muitas comunidades que querem crescer por causa dos milagres. Deixe-me dizer-lhe um segredo. Há comunidades que publicitam milagres, publicitam uma esperança de prosperidade, pensando que com isso alcançam mais multidão. E é facto que conseguem. Mas, irmãos, o que a igreja precisa de promover é o novo nascimento. É uma transformação de vida. É eu era e já não sou.
Eu sentia e já não sinto. Eu queria, mas já não quero. Eu ainda desejo coisas erradas, mas luto, porque a minha fé, ela tem como base uma guerra diária. Guerra contra o desejo do pecado. Porque somos tentados por aquilo que nós desejamos, pelos nossos desejos. Desejos que aprendemos no passado errados, coisas que praticámos que eram erradas, mas que hoje nós olhamos para elas e sabemos que temos que repudiar. Você não pense que é fácil. Quem viveu determinadas áreas de pecado, de imenso prazer, que é fácil viver o resto da vida sem voltar a ter aquele desejo, sem voltar a desejar o errado. Irmãos, o pecado provado, o Jesus perdoa, mas a lembrança fica lá. Ele não apaga a nossa memória. A Alzheimer apaga, mas Jesus não apaga. A doença apaga, mas Jesus não. Jesus limpa, perdoa, restaura, mas cabe a ti resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. O maior dos inimigos do homem não é os outros, não é o diabo, não é os irmãos, não é o dinheiro, não é o emprego, não é a doença. O maior inimigo teu és tu próprio. Vamos vencer esse inimigo. E eu gosto muito como termina o texto. A tua fé te salvou. Jesus não teve a oportunidade de dizer isso aos outros. Ele podia dizer, eu creio que ele pensou, a tua fé te curou. Mas não, ele aqui declara, a tua fé te salvou. Amém? Vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio que Jesus lhe quis dizer, hoje foste salvo. Tal como ele disse àquele homem que não precisava de cura. Era pequenino, diz a música, que Zaqueu era um homem baixo porque nunca mais cresceu. A árvore ele subiu para ver quem? E Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Amém? Não veio a salvação porque foi curado, veio a salvação porque ele se converteu. Ele tornou-se uma nova criatura em Cristo. E Jesus quer fazer isso connosco. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos ficar de pé e vamos buscar Deus nesta manhã. Oh, irmão, eu não sei qual é a tua necessidade, mas há uma coisa que eu sei. Tu precisas de falar a tua necessidade a Jesus. Precisas de orar, clamar, pedir a Deus misericórdia para que Ele possa responder à tua oração. Precisamos, irmãos. Oh, irmão, ouça com muita atenção. Nunca tive medo de ser pastor. Nem com muitas ovelhas, nem com poucas ovelhas. Nunca tive ovelhas mesmo. Porque nós somos o símbolo da ovelha. Talvez um dia venha a ter umas ovelhinhas, mas nunca tive, nem nunca, e há dias dizia isto a alguém, não vou vender nada na minha vida ministerial para manter pessoas na igreja, para não perder pessoas da igreja. Vou continuar o mesmo. Porque nós precisamos de entender, a igreja precisa de ser unida. Amém? Unida, para poder ver os milagres, prodígios e maravilhas. Há dias o Jacó estava a partilhar ali com o nosso Tiaguinho, ele estava ali, o Tiago está aí, estou a vê-lo. E estava a dizer de alguém que esteve connosco, que recebeu cura divina, que recebeu isto e que deixou de estar, não é? E que as pessoas saíram e que agora têm vergonha de voltar. Têm vergonha de voltar. Não sei porquê, se nós somos uma igreja que ensinamos a amar e a perdoar, porque é que quem saiu não pode voltar, não é? E nós, irmãos, eu digo, nós, meus amados, temos que aprender uma coisa importante. Somos igreja e como igreja temos de ter uma fé unida para trazer ao aprisco todos aqueles
que são ovelhas perdidas, todos aqueles que estão a viver sem Deus, todos aqueles que precisam de milagre. Não deixe de dizer que Jesus cura, não deixe de dizer que Jesus faz milagres, mas também não deixe de ensinar que é necessário clamar a Ele, é necessário apresentar nossa oração a Ele, é necessário ter uma fé coletiva também como igreja. Não esqueça de falar da unidade da igreja, amém? Não esqueça também da importância de que Jesus precisa de ouvir as nossas orações. E não esqueça também de dizer, é bom obedecer a Jesus. Nessa está a nossa vitória. E não se esqueça de se apresentar a Ele e ser grato por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Irmãos queridos, ouçam. Só o facto, ouça com atenção, de eu hoje dormi tão bem. Deitei-me de tarde, depois de almoçar em casa do meu filho, com a minha mãe, mais uma tia, a minha nora. Fui para casa, foi só dormir uma cestinha. Não é? Maravilha, em paz. Acendi a lareira. Que gozo, que prazer para o corpo. É ou não é? Só o facto de termos o pão, de termos onde dormir, de termos roupa para vestir, de termos o conforto, que quase nenhum de nós aqui possa dizer que não tem conforto. Somos mais do que felizes, temos mais do que razões para ser gratos. Alguém concorda comigo? Não? Porque é que muitos de nós vivem tão zangados com tudo e todos, não tendo qualquer razão para isso? Vamos ser gratos a Deus.